Eu tentei fazer a transmissão de um vídeo, mas parece que o sinal estava muito ruim. E para completar, o meu filho estava me ligando porque encontraram uns gatinhos no colégio dele e estavam querendo botar fora os gatinhos. E aí ele me ligou para perguntar se podia trazer os gatinhos para a gente resgatar. Essa é a vida acontecendo ao mesmo tempo em que a gente faz planos. Me lembro de uma frase do John Lennon que ele dizia isso. Se eu não me engano, era dele. Salvo erro, ele dizia: a vida é o que nos acontece enquanto estamos fazendo outros planos. Eu acho que é por aí mesmo. Então, é assim, o dia amanheceu num caos absurdo, gigantesco, e eu tinha até me proposto a ficar retirada um pouco nessa semana para agregar alguns conhecimentos, me dedicar a algumas pesquisas, alguns estudos, mas eu acho muito irresponsável da nossa parte se a gente abandonar uma coisa para cuidar da outra, porque como eu estava tentando dizer no primeiro vídeo, eu sempre uso uma metáfora do corpo, né, do nosso organismo, porque ele acaba se ajustando muito bem ao que eu quero dizer. O nosso corpo tem vários setores, ele tem vários órgãos, ele tem vários sistemas acontecendo ao mesmo tempo. E não é uma questão de dizer quem é mais importante, quem opera com maior importância. É saber que alguns sistemas têm uma prioridade de interesses e outro tem outra, mas que eles precisam trabalhar coesos, e é assim que é a nossa vida também. Especialmente quando nós estamos comprometidos com uma melhoria em qualquer sentido que seja da nossa proposta de organização social, porque nós somos muitos e precisamos nos organizar da maneira mais justa que alcançarmos. E, se possível e de preferência, que a gente caminhe também rumo a uma evolução, a superação de algumas coisas que já foram colocadas, mas que é sempre importante caminhar dentro de uma proposta de avanço. Nossa proposta de avanço, ela trata de uma questão muito ampla, que é a libertação animal. Isso libertaria automaticamente a nossa mente, que ainda vive num sistema de escravidão, que ainda admite dentro das sociedades que haja exploração, não importa em que nível seja. Nós somos contra todos os tipos de exploração. Somos contra todo tipo de escravidão. Somos contra todo tipo de preconceito. Todo. E quanto mais nós caminharmos no sentido de destruir essa mente que ainda admite isso, que ainda colabora com isso, que ainda pede isso, nós vamos conseguir conquistar não só para os animais a liberdade, nós vamos conseguir conquistar a liberdade para todo mundo, para todos, para o planeta inteiro. É por isso que a gente tenta bater nessa mesma tecla. E aí eu vim aqui de novo para falar de união nesse momento, que é a minha pauta principal. Talvez no papel de mãe, que é como eu me coloco, com a experiência de ser mãe, e eu acho que isso pode contribuir para nós, para a nossa causa, para a causa de libertação, porque, afinal de contas, eu vivo isso na experiência todos os dias. Eu tenho oportunidades mil de dizer sim, de dizer não, de dizer talvez, de colocar em perspectiva algum projeto, de experimentar os projetos na nossa vida cotidiana e, inclusive, de elaborar teses e possibilidades. Então, mãe faz o quê? Além de tantas coisas, mãe tenta unir mesmo a consciência de uma família em prol de sustentar alguns valores, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Então, o Donald Trump foi eleito lá nos Estados Unidos e um tumulto se instaurou. E eu começo a observar que nós temos uma veia perversa, muito estranha, que gosta de novidades, mesmo que a novidade seja ruim, e que em alguma instância não se atém a um senso crítico ou avaliativo, mas que por alguma maneira a gente tem uma coisa ruim movendo essa roda, que é a fofoqueira. Só fofoqueira mesmo, ela só quer que morra alguém para ela dizer quem morreu, quem matou, por que foi. E eu acho que a gente podia parar com isso. A gente podia interromper essa droga para ir rumo ao avanço de uma maneira mais rápida,
porque não está acontecendo isso graças ao fato de que a gente se distrai o tempo todo. Tudo vira distração. Tudo que poderia ser tratado com seriedade, em alguma instância acaba caindo na banalização. Eu me entristeço muito quando eu vejo que é de um modo geral que as pessoas trocam a seriedade do avanço por uma boa piada. E às vezes isso basta. Eu gostaria só que não bastasse. Que ela pudesse estar presente, sim, que o humor é importante, não só o senso de humor, mas a nossa capacidade de rir de nós mesmos, de olhar para aquilo de uma maneira alegre, ou não sei se alegre, porque alegre que eu falo é no sentido da potência, né? Nem sempre é a risada barata. Alegre é quando a gente se sente potente para mover aquilo de lugar. E às vezes fazer piada é maravilhoso, porque é uma crítica contundente, né? Você vai em cima da ferida de uma maneira muito colorida, né? Eu como atriz sempre falo que a gente precisa aprender a rir da gente mesmo. Nos meus cursos de clown, de comédia dell'arte, a gente observa que existe muita crítica, né, no humor. Hoje nós temos, inclusive, esse é um dos grandes valores do nosso país, né, do nosso povo. Nós temos mesmo uma capacidade de fazer humor avaliativo, humor crítico, o humor forte mesmo. Mas o problema não tem sido esse. O problema que eu observo, pelo menos, é que as pessoas trocam uma coisa pela outra. Trocam a seriedade pela piada, mesmo que ela esteja vazia, mesmo que se esvazie a piada. Isso é muito preocupante, porque a gente vira um bando de desnorteados. Batendo palma para doido dançar, como o pessoal fala, né? A gente precisa não substituir as coisas. Colocar em perspectiva de urgência, né? Não de importância, mas de urgência mesmo. O que é que eu socorro agora? Prioridade, trata prioridade. E a gente só sabe fazer ou uma coisa ou outra. Não é nem consciente. Tem muita coisa que está correndo no inconsciente ainda, no inconsciente coletivo. Fica todo mundo só correndo em volta e falando qualquer coisa ou transmitindo o que está ouvindo. Isso é muito perigoso, porque a gente incita o ódio, porque a gente acaba colocando notícias falsas para vigorar como um rotor. E eu acho que a gente pode fazer melhor. Acho que a gente tem condições hoje de se unir para fazer melhor. Porque, brincando ou não, nós estamos unidos. Unidos em fazer mexerico. Nós estamos unidos em propagar falácias, em propagar o pânico. Por que a gente não pode se unir, então, com um peso mais equilibrado, mantendo mesmo o compromisso? O que é que eu tenho de valor todos os dias? Porque quando a gente acorda para alguma coisa, a gente acorda junto. O coração acorda junto com o rim, que acorda junto com o fígado, que acorda junto com o pulmão, que acorda junto com o cérebro, ainda bem, e acorda junto com todos os outros sistemas do nosso organismo. Por que a gente teima em querer despertar uma coisa e botar outra para dormir? Em meio a essa loucura de eleição de um cara que a gente sabe que é danoso mesmo, ele é um político danoso, a gente tem muita coisa para refletir, né? Por que esse político danoso chegou ao poder? Como ele chegou ao poder? Será que essa eleição foi mesmo assim? Não, mas não é jogar aqui conjecturas sem embasamento. Seria muito legal se a gente conseguisse, de verdade, assim, de fato, levar para todo mundo o máximo de questionamentos conscientes possível. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente teria melhores chances de transformar o que não tem sido benigno para a coletividade. Daí a causa animal ela começa a perder consistência, porque as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de administrar simultaneamente tanta coisa. Mas nós estamos vivendo numa época online. Nós estamos o tempo todo ligados ao outro continente, ao outro lado do planeta. A gente precisa desenvolver isso. É importante que a gente faça isso agora, desenvolver a nossa capacidade cognitiva, desenvolver mais, aumentar, ampliar toda essa capacidade que a gente tem que ter de administrar as questões simultaneamente.
por isso que, quando eu falo de família, né, como núcleo de pesquisa, eu acho que ele serve muito bem como um bom exemplo. A gente não pode esquecer os nossos estudos, o nosso trabalho, a administração de uma família, de uma casa, com o que está acontecendo com cada um dos membros que colaboram entre si para viverem organizados e juntos e unidos. A gente não esquece isso, não perde isso de vista de jeito nenhum. Então, a causa animal, ela está sempre soterrada por aquele arquétipo da sogra sabotadora, né? Que sabota a vida da nora e que tem sempre uma apendicite falsa bem na hora da festa que a nora vai dar. E é isso que os políticos estão fazendo. Eles estão roubando toda hora o cenário. Eles soltam uma bomba, ela explode, faz fumaça, machuca um tanto de gente e, com isso, tudo continua correndo sem a atenção que deveria ter. Eu estou falando das vaquejadas, eu estou falando das discussões sobre os direitos animais, estou falando sobre a discussão que está em pauta nesse momento, que é a proibição do uso de animais como objeto de sacrifício em ritos religiosos. Então, eu estou falando de um assunto bem amplo. Por isso que a gente, às vezes, meio que perde de vista, a cabeça balança, fala, nossa, calma, mas o que é que eu tenho que fazer agora? Tudo. A gente tem que fazer o quê? Tudo. Ah, mas não dá. Não dá para estabelecer o mesmo tanto de energia dispensado para cada assunto. Mas dá para a gente organizar sim, porque senão o avião cai. E a gente não vai poder enlouquecer, porque a gente precisa aprender a administrar tantas questões ao mesmo tempo. Visto que a gente sabe que não vai poder contar com o inimigo. Os políticos, nesse momento, eles figuram como imensos inimigos da consciência. Porque, primeiro, o que eles mais fazem é tentar impedir a consciência das pessoas o tempo todo. E isso não é novo. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que as sociedades elegem representantes para si, que as coisas são feitas assim. As pessoas do poder estão sempre tentando entorpecer os outros para que em algum momento elas consigam com mais facilidade manipular a mente dessas pessoas. Isso é muito antigo, não tem nada de novo. Por isso é que eu acho que a gente patina enquanto evolução de sociedade, porque é um eterno patinar se a gente não consegue avançar em superar essas nossas tendências tão negativas, dessas tendências que fazem com que a gente não apenas não evolua, mas não considere o outro em momento algum. Toda hora é um salve-se quem puder. E isso também me assombra, porque à medida que a gente vai cedendo a essa proposta antiquada, que deveria estar completamente obsoleta e já restaurada, inclusive, a gente permite que isso se consolide. Cada vez mais os políticos sabem como tornar o povo cada vez mais tolo, mais cego, mais obstruído em sua capacidade de percepção, para que a hora que eles queiram subir ao poder, eles tenham como fazer isso e a gente não tenha nem como protestar. Porque, para mim, uma das maiores mentiras que nós alimentamos dentro de nós é o sonho de liberdade. Porque não dá para ter liberdade se a gente vende toda hora a nossa liberdade. Como é que a gente pode ter algo que a gente rifa toda hora? Toda hora a gente vende a liberdade da gente. Porque a gente vende os valores. E aí, por que a gente faz isso tanto? Eu acho que é porque a gente não quer escolher. A gente não quer escolher. A gente quer tudo. E aí, quem quer tudo fica com nada mesmo. Não fica com autonomia alguma, não fica com força, não fica com experiência nenhuma. E a gente não quer escolher porque realmente não tem nenhum poder de renúncia. E toda escolha honesta requer a renúncia. Não tem como fazer uma escolha honesta sem renúncia. A menos que a gente decida que vai roubar, ou seja, a escolha não será honesta, é que a gente não precisa renunciar. Porque se a gente quer o branco, mas também quer o preto, e só pode escolher um, e só pode ter um. Daí a gente vai lá e escolhe esse branco pensando, depois eu volto aqui e roubo o preto. E é assim que sempre as coisas acontecem
com as pessoas, porque elas vendem os seus valores coletivos para privilegiar os seus interesses individuais. Então, o político, ele é uma pessoa do povo. Ele não é um enviado do céu. Ele não é um enviado de nenhum lugar. Ele é uma pessoa do povo. Aí a gente vai lá e bota essa célula lá no poder. Se a gente não instrui o povo a ser capaz de renunciar a um interesse individual em favor de um interesse coletivo, é isso mesmo que a gente vai ter. Esses políticos que vão ser eleitos por pessoas que pensam assim. Porque ele soube ir lá fazer a famosa política eleitoreira que eu digo. Falar o que o povo quer ouvir para poder se eleger. O que vai acontecer depois não importa. Por que a gente patina nisso há séculos, milênios? Por que a gente patina nisso? Onde mora a nossa fragilidade? Por que a gente não é capaz de romper com esse paradigma em algum momento? Por que a gente não consegue romper com o nosso desejo desmesurado? E mesmo sabendo que ele dá errado, é impressionante como as pessoas desistem fácil de fazer o que é ético. Porque, não tá dando certo, é melhor parar. Não tá dando certo, é melhor parar. É engraçado porque a gente vai na cadeia e a gente pega o pior bandido, ele foi preso, ele já tomou porrada, ele foi condenado, deu tudo errado pra vida dele, ele continua pobre, ele tá execrado de tudo, mas se ele fugir, ele volta lá e vai fazer de novo o negócio errado. A porcentagem de quem se recupera é ínfima diante daqueles que insistem no erro. Eu queria entender onde mora essa perversão na nossa mente. Tudo parece que é só o desejo de continuar desejando. De continuar desejando, veja bem, eu não conheço pessoalmente ninguém que tenha ganho um prêmio relevante na loteria. E olha, eu conheço bastante gente. Eu não conheço ninguém. É sempre um engana-trouxa para a pessoa continuar lá, naquela maquininha do cassino, tentando 3 limões e ganhar umas moedinhas. Um prêmio verdadeiro mesmo, capaz de transformar, eu não conheço ninguém. No entanto, a gente passa na frente das lotéricas e as pessoas continuam lá fazendo filas, gastando seus míseros dinheirinhos naquele bilhete. Porque, na verdade, eu nem sei se as pessoas querem de fato ganhar. Elas querem continuar sonhando, desejando. Nada contra o sonho, nada contra os projetos de vida. O problema é o quanto se vende a alma para isso. A gente sempre me faz lembrar, como artista que sou, as grandes figuras, as figuras lendárias sobre esse desejo que não cessa nunca e que é incapaz de pensar no outro, que é o Rumpelstiltskin, aquele duende, né, do desejo do dinheiro, principalmente do poder e do dinheiro. Ele realiza toda sorte de desejos, sempre falando pro outro, olha, você sabe que você vai pagar, né? Você sabe que você tá rifando que você não tem, né? Ele sempre avisa, mas aquilo passa como nada na mente da pessoa. Além do Rumpelstiltskin, nós temos outra figura lendária, que acabou se tornando lendária, né, no cinema, que é o Advogado do Diabo. Um filme antigo já, mas que fala disso também. Ele vai no desejo, na vaidade, no desejo, na vaidade, acessa a raiva de vez em quando e a ignorância absoluta da pessoa. E nisso, todo mundo vai se vendendo. Então, falar que o Donald Trump venceu uma eleição e as pessoas estão como se tivesse acontecido uma imensa novidade é sinal atestado de ausência. Onde estivemos esse tempo todo? Onde todos nós estivemos esse tempo todo para tratar como surpresa algo que, na verdade, é fruto de um cultivo. Se nós, nas pequenas ações diárias, nos negamos a enxergar, se nós, nas nossas pequenas ações diárias, nos negamos a renunciar a alguma coisa para fazer escolhas honestas, nos negamos a conscientizar o outro, a cuidar do outro, qual é a surpresa em ter no poder alguém que foi eleito por pessoas que não estavam conscientes? Não há surpresa. Minimamente não há surpresa. E aí a gente fica com uma outra questão que também me preocupa demais. A parte o fato de eu ser mesmo uma apaixonada pela filosofia, pela sociologia do Zygmunt Bauman e de Spinoza, ou de Nietzsche, ou de qualquer outro que fale em nome da ética, de verdade, eu percebi isso com alguma clareza, porque as pessoas estão sentando em cima do rabo para olhar o rabo da cutia, tal qual o macaco da fábula.
Nós temos o nosso próprio representante da degeneração política aqui. E o risco de, em 2018, nós estarmos na mesma poeira fétida que estamos assistindo agora lá do Zewa é iminente. Nós temos o nosso próprio representante da degeneração política, da degeneração social. E a gente está brincando, parece que estamos brincando de war. Como que a gente vai se sair dessa? Eu gostaria de entender como que a gente pretende se sair dessa. Se a gente não fizer um caminho de conscientização, de tomada de decisão, de escolhas honestas, de parceria, de união, e que isso contemple mesmo o todo e não meia dúzia, cada hora uma meia dúzia na frente, como que a gente vai se libertar dessa degeneração absoluta? Daqui a pouco teremos o nosso próprio meteoro. Isso é alguma previsão? Claro que não. Isso é só uma lógica. É para onde estamos caminhando. Porque eu sempre digo assim, se a gente, não importa o quão lentamente a gente caminhe em direção ao abismo, se a gente continuar, sempre, uma hora a gente cai. Isso também vale para as coisas positivas, isso também vale para as coisas boas. É engraçado como a gente categoriza positivo, negativo, bem e mal, claro e escuro, quando na verdade a gente continua preso ainda num estereótipo, a gente continua preso em coisas que são antagonista e protagonista, bem e mal. Eu gostaria que a gente pudesse criar novos rumos para essas nossas posições, mas infelizmente eu ainda não tenho vocabulário adequado para alcançar isso que a gente propõe. Então, vai isso mesmo, mas já gosto de deixar claro que eu não acredito num mundo assim. Eu não acredito que a gente precise ser só bonzinho, que nem nos filmes, ou só malzinho. A gente é um pouco de tudo. E se a gente se propuser de verdade, a gente consegue superar o nosso lado que não traz união, que não traz coesão, que não traz composições benignas para todo mundo. Não tem outro jeito. Ainda não há palavras no nosso vocabulário sequer para atender a necessidade de uma comunicação melhor, mais unida, né? Mais simbólica. Infelizmente. Mas se não há, a gente vai com o que tem também. Não dá para abandonar a luta porque a gente não tem tudo que a gente deveria ter. Eu só queria mesmo chamar muito a nossa atenção nesse momento para entender que nós temos muitas lutas correndo no paralelo. E nós nós sonhamos com esse momento. Nós sempre quisemos ter esse momento para falar. Então, não há novidade e a gente não pode se portar como um bando de atordoados. Nós precisamos unir forças, entendimentos, percepções, propostas e saber se comunicar de uma maneira bem intensa agora para não ficar só nadando no pântano. Só isso, porque é o que às vezes eu tenho a sensação que a gente faz, que a gente simplesmente consegue ficar se debatendo no pântano, e cada um falando uma coisa, um apoia, outro bate palma, outro grita, daqui a pouco tá todo mundo brigando, e daqui a pouco se divide outra vez, e começa uns contra os outros de novo. E eu acho que isso é uma perda enorme de tempo, por isso nós estamos patinando, por isso continuamos nessa sensação de que temos uma sociedade permanentemente doente, que a gente não consegue administrar tudo ao mesmo tempo, porque a gente deveria conseguir, nós temos condições para isso, nós temos condições para nos posicionar já em favor de uma melhoria que contemple todo mundo, já temos condições estratégicas, tecnológicas, mentais. Por que a gente não faz isso? Porque ainda existe isso, que é a falta de renúncia, ainda é a dificuldade de pensar no outro mesmo. Toda hora eu falo a mesma coisa. Eu rodo, abordo assuntos que aparentemente são diferentes, mas que no frigir das coisas é tudo a mesma coisa. Estamos falando ainda do mesmo assunto. Eu volto... Então... a Beth Salsa, que é uma parceira que está se
se posicionando agora, que eu acabei de ler um comentário dela, ela tem feito uma boa contribuição para a gente conseguir, assim, nessa nossa tentativa de se manter acordados, né? Não durma, não durma. Agora vou falar de outro filme, que era o Dreams, do Akira Kurosawa, que eu admiro muito, um cineasta que ele carrega na tinta mesmo, mas ele deixa as coisas muito, muito fortes, né? Com uma intensidade muito grande. E tem uma cena em que os caras estão no gelo, é tudo sobre a morte, os momentos iminentes de morte, como que acontecem. E os caras estão no gelo, e aí um deles quer se manter acordado, ele realmente está disposto a sobreviver. E aí, em dado momento, depois de muitos momentos onde ele é tentado a adormecer, se ele adormecer, ele morre, ele tem uma alucinação e ele enxerga uma mulher bonita, com uma aparência de quem vai cuidar dele, e ela oferece um cobertor para ele. Naquela geleira, ela oferece um cobertor. E ele consegue manter a lucidez para afastá-la, e aí ela se revela, logo depois que ela não consegue cobri-lo, ela se revela como a morte. Isso é, assim, clichê até, né? Que ele coloca isso de uma maneira tão bela que a gente destaca, mas na verdade é um clichê. Todos os momentos em que a gente não consegue fazer escolha, quando a gente não consegue manter a escolha, quando a gente não consegue sustentar o compromisso com algo que a gente faz, a gente vira refém daquilo que vai nos destruir. Daquilo que vai nos destruir. Então, a Beth Salsa está fazendo uma colocação a respeito de questões políticas ameaçadoras para o nosso país. E eu concordo que é isso mesmo. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso representante do Trump aqui no Brasil eleito. E a gente vai fazer o quê? Porque tudo que a gente está conseguindo até agora para estabelecer de conversa é nada. Nós estamos todos os dias plantando, deixando a semente se enterrar na terra, aí assistindo ela ser regada. De vez em quando a gente vai lá, grita mais isso. E a gente está vendo que essa semente está brotando já está no galho, já está com folha. A hora que estourar o fruto, a gente não adianta correr. Aí não adianta a gente começar, ai meu Deus, mas como que isso foi acontecer? Mas como assim? Como isso foi acontecer? Se fazendo de desentendido e como se a gente não fosse responsável também por isso. Só porque somos contra a poluição, não significa que a gente não seja responsável por um mundo poluído. Porque só ser contra e não fazer nada não basta. Se a gente é contra o emporcalhamento dos rios, dos mares, das florestas, a devastação do planeta, mas a gente só fica em casa dizendo que é contra e não faz nada, isso não nos exime da responsabilidade de ter um planeta devastado. É importante que a gente se mobilize, que a gente vença os obstáculos e vá na direção de continuação, continuidade. Eu sempre falo isso, se a gente coloca uma pedra no meio do quintal e diz isso aqui é uma torre, a gente começou, mas e para isso virar torre? E que tipo de torre vai ser? Vai ser a torre que entorta? E que depois que está torta a gente insiste no erro para que ela entorte mais ainda? Vai ser uma torre de brinquedo? Vai ser uma torre realmente útil para todo mundo? Isso vai depender da construção da torre, não daquela pedra que a gente colocou lá. A pedra fundamental é só a primeira pedrinha. Quando a gente permanece nesse mundo, nessa sociedade, ora revezando, ora se eximindo da responsabilidade, ora rejeitando essa responsabilidade. Como a gente vai transformar alguma coisa desse jeito? Não dá, não é possível. Eu estou todos os dias falando, vamos nos unir, vamos nos unir. Cadê a união? Eu não estou assistindo essa união, eu estou assistindo nós todos aos tropeços, tropeçando nos cadarços, e nos revezando em indignação sobre indignação. Indignação mais indignação, aqui e acolá a gente se enche, acaba falando até coisas que não ajudam, porque a gente acaba ficando mesmo muito indignado. E aí, o que acontece? Então, em meio ao cenário tumultuado e horrível, tudo está junto. Ah, mas o que tem a ver a política do Trump lá no outro lado do continente, enquanto a gente está aqui tentando salvar os gatos e os cachorros e as formigas e os passarinhos e a fauna
a Atlântica e a floresta amazônica, tem tudo a ver. Porque esse senhor, ele já disse que não vai colaborar em nada com aquecimento global, não existe, né? Ele é um bilionário que vive às custas de predar o planeta. Então, ele diz que ele não vai colaborar com nada. Ele diz que ele não vai ficar agradando abraçadores de árvores, que somos nós. Nós que nos preocupamos com o planeta, com a água, com as florestas, com os animais. Nós somos abraçadores de árvores que ele não tem a menor intenção de contemplar. E eu acho que isso é muito preocupante. Ah, mas não tem nada a ver? Não tem? Será que não? Sem contar os ramos dos tentáculos dele que ele tem, inclusive aqui no nosso Brasil. Né? Aquelas pessoas que estão parabenizando o país por ter dado um tiro na cabeça. Porque é uma tragédia. E nem estou dizendo que a Hillary seria muito melhor. Mas é porque a gente tem que olhar de qualquer jeito. Essa política de ter que escolher o menos pior, ela precisa acabar. A gente precisa começar a formar uma sociedade que se posicione e que se comprometa com o todo e que vá concorrer eleição e receber apoio de quem não quer concorrer à eleição, como eu, por exemplo, que não pretendo nunca me envolver nessa latrina, mas que parabenizo as pessoas que conseguem ter essa força e que, se forem sérios e se estiverem mesmo comprometidos com a causa em favor do todo, do planeta, esse todo é o planeta inteiro, se possível, não atirar lixo nas galáxias todas, vão ter o meu apoio. E é necessário que isso aconteça. Entende isso? Não tem essa da gente achar que foi lá, não foi lá. Isso vai resvalar aqui. Todas as políticas praticadas no mundo inteiro hoje são compartilhadas. E nós quebramos os muros quando aceitamos que a tecnologia que nos coloca em linha uns com os outros vigorasse como uma das nossas maiores vitórias. O ser humano se arroga muito de ser evoluído porque, na verdade, ele sabe fazer chip e computador. E que falha toda hora, mas ele se arroga, que acha isso muito bom. No mais, somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos pais ancestrais, eu me refiro. No mais, é isso. É o que temos. Então, quais as chances que nós temos hoje? Nos manter acordados. Para quê? Para continuar aquilo que a gente tem propósito e que a gente começou. Então, daqui a pouco eu volto para insistir no assunto de ontem, para a gente gravar mais vídeos falando sobre não uso, a proibição efetiva, o uso de animais como objetos como instrumentos de sacrifício dentro dos rituais religiosos. E eu gostaria muito de falar de uma maneira o mais pacífica que eu alcançar. Se os parceiros que estiverem por perto puderem colaborar, eu fico muito agradecida e peço que a gente se mantenha acordado e junto, por favor, porque daqui a pouco é a nossa vez. Como vai ser? Do jeito que está, não tá bom. Obrigada por todo mundo que tem participado. Vamos compartilhar os vídeos que a gente conseguir conversar, vamos compartilhar as nossas conversas, porque aí a gente tem mais chances das pessoas começarem a questionar e enquanto elas ficam questionando, a gente consegue elaborar mais argumentos, mais respostas, e esse é o trabalho de conscientização. Um trabalho duro, um trabalho difícil, mas é um trabalho necessário se a gente quer continuar lutando por uma melhora em qualquer instância. Obrigada mesmo, gente.